Pai, simplesmente para de tentar fazer reserva de emergência. Todo mundo fica falando por aí pra você que você tem que começar a fazer a reserva de emergência, que é a coisa mais importante do mundo antes de começar a investir, mas isso literalmente pode estar acabando com seus investimentos, pode estar acabando com a sua rentabilidade. Então presta atenção que eu vou te explicar aqui nesse vídeo o que você realmente precisa fazer, porque em situações específicas, a reserva de emergência pode atrapalhar muito nos investimentos. Então fica comigo até o final que eu vou te explicar. Mas antes, já deixa o seu like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal e aproveita para comentar aqui embaixo como estão indo seus investimentos. Essa semana aí o Bitcoin deu aquele estouro, foi lá para 69 mil, mas como estão seus investimentos agora? Você tem investido no Bitcoin, aproveitou essa última alta? Ou você tem aproveitado a bolsa mesmo ou outros investimentos? Comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber. Mas voltando um pouco, eu sei que eu já falei diversas vezes aqui no canal que fazer uma reserva de emergência é sempre uma das melhores decisões. Isso porque a reserva de emergência ela é basicamente um dinheiro que você vai ter guardado, específico para caso alguma coisa acontecer de errado. Então vamos imaginar que você tem ali um dinheiro investido, mas alguma coisa de ruim aconteceu, por exemplo, você se machucou, não vai conseguir trabalhar ou outras coisas. E dessa forma sua renda vai diminuir ou até mesmo zerar. Se você não tivesse nenhuma reserva de emergência, você iria se ver num cenário em que você teria que vender todas as suas ações, toda a sua posição para poder cobrir esse prejuízo que você vai ter. Porém, caso você tivesse uma reserva de emergência, você não precisaria se preocupar em desfazer das suas posições, que podem não estar num momento tão bom. Pode ser que você, por exemplo, tenha comprado uma ação que caiu na última semana e você vai ter que vender ela na queda, que vai ser uma coisa muito ruim. Então você utilizaria o dinheiro específico da reserva de emergência, que é específico para caso alguma coisa dê errado, e os seus investimentos continuariam ali rendendo da mesma forma. Basicamente isso que é reserva de emergência, geralmente ali de 6 a 12 meses do seu custo mensal. Ponto muito importante, custo mensal não é quanto você recebe. Eu posso receber, por exemplo, 10 mil, mas se eu gasto apenas 3, 4 mil para sobreviver, nesse caso meu custo mensal seria 3, 4 mil e não os mesmos 10 que eu recebo. Mas enfim, como que essa reserva de emergência pode me atrapalhar muito nos investimentos? E eu vejo isso demais, principalmente com quem está começando a investir. Quando a gente está começando a investir, a gente vê por todo lado, e até mesmo eu já falei isso, que o melhor é começar fazendo a reserva de emergência para ir depois começar a investir em si. Porém, a reserva de emergência pode ser demorada demais para ser construída. Como ela é de 6 a 12 meses do seu custo mensal, geralmente a gente demora aí de 5 a 6 anos para poder construir essa reserva de emergência. É muita coisa. Então, em teoria, você hoje aprende a investir, mas você só vai começar a investir literalmente daqui 5 ou 6 anos, porque você tem que ter esse tempo inicial para poder construir primeiro a sua reserva de emergência. Porém, 5 a 6 anos no mundo dos investimentos são muitas oportunidades que você estaria perdendo. Se a gente voltar 5 a 6 anos atrás, não estaria falando de 2019. A gente tem muitas oportunidades que ocorreram aí de 2019 para cá. Então, qual que é o ponto? Quando você cria a sua reserva de emergência, você está meio que perdendo uma oportunidade gigante de investir o seu capital. E se você faz isso, você acaba perdendo dinheiro. E é por isso que eu acho que você deve tomar muito cuidado na hora de construir a sua reserva de emergência, na hora de começar a investir. Para mim, quando você vai começar a investir, você deve sim construir a sua reserva de emergência, que é o principal objetivo aí para você poder se proteger em alguma situação ruim, porém, você não deve deixar de investir enquanto você constrói ela. Você vai fazer basicamente o seguinte, vamos dizer que você separou que todo mês você vai investir R$500. Esses R$500, no começo, seria especificamente para reserva de emergência. Para aí, quando ela estiver pronta, você começar a direcionar esses R$500 para os investimentos. O ideal é que você divida esses R$500 na metade e que 250 você envie para a reserva de emergência e 250 você envie para os investimentos. Assim, demorará um pouquinho mais para você poder construir sua reserva de emergência, mas quando você tiver com ela formada, você já vai ter uma carteira bem mais fortificada, bem mais bem construída nos seus investimentos. Seja uma carteira de ações, criptoativos, renda fixa ou fundos imobiliários. Então, você teria aí 5 a 6 anos de investimento que você não iria perder, você continuaria investindo, ao passo que você também continuaria construindo a sua reserva de emergência. Enfim, esse vídeo foi bem curtinho mesmo, só para poder te ajudar nesse ponto, que é uma dúvida e um problema que muitos novos investidores passam, mas se eu conseguir te ajudar, mesmo que só um pouquinho, deixa seu like nesse vídeo, não custa nada. Comenta aqui embaixo se você já tem sua reserva de emergência formada, se você ainda está formando ela, se está sendo um processo difícil para você e como é que está indo seus investimentos também, porque eu gosto muito de saber como está indo os investimentos de vocês. Eu vou ficando por aqui, mas antes, acesse esses 2 vídeos aqui que eu tenho certeza que vão te agregar demais. Meu nome é Pedro Leite, vou ficando por aqui e até a próxima.